do primeiro ano do ensino médio, seja bem-vindo de volta. Eu sou a professora Isabela, sou professora de Biologia da área de Ciências da Natureza e suas tecnologias e vamos dar continuidade aqui ao fazer ciência. Na aula anterior, a gente falou sobre as etapas do método científico, numa aula que eu denominei Fazer Ciência 1. E esta aula, a gente vai fazer ciência também, só que a gente vai trabalhar uma outra habilidade. Vamos conhecer essa habilidade. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das ciências da natureza, diferentes em diferentes mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de texto, como em equações, gráficos e ou tabelas, a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes confiáveis de informações. Eu escolhi essa habilidade pelo seguinte: a gente tem vivenciado um momento histórico muito complexo, né? E as informações que chegam para a gente, elas vêm de todos os lados. Nós somos bombardeados por informações que muitas vezes não são coerentes. Muitas vezes são fake news, as famosas fake news. São informações falsas. E nós precisamos de ter uma análise crítica sobre essas informações, porque isso pode auxiliar a nossa saúde, né? E justamente eu escolhi aqui uma contextualização para a gente trabalhar, que trata dessa pandemia da Covid-19, que a gente tem vivido desde aí de 2020, né? No Brasil, desde março de 2020. E, enfim, o tempo todo a gente vê informações a respeito disso em grupos de aplicativos de conversa, em sites da internet, vídeos que são postados em plataformas, né, específicas, nos telejornais, enfim. E a gente precisa de saber analisar essas informações de forma crítica para que a gente cuide bem da nossa saúde, né? Então, convido vocês a trabalharem comigo a interpretação de um texto, né? Então, a gente vai interpretar um texto que tem esse título aqui, né? Reações adversas, vacinação e desinformação. Nós vamos associar dados do texto aos gráficos de evolução de casos e mortes por Covid-19 e apresentar fontes confiáveis para consultas sobre os casos e mortes por Covid-19. Então, nós estamos falando aqui de saúde pública. Lembram da Mônica? Né, a nossa personagem? Então, a Mônica faz um convite para você que está me assistindo aí, tá? Se você puder, pega seu celular, aponta aqui para esse código, tá? Porque daí você vai conseguir acessar exatamente o texto que eu estou trabalhando aqui nessa aula, tá bom? Você vai conseguir acessar o texto completo. Eu coloquei aqui nos slides alguns trechos do texto apenas, porque o nosso tempo, infelizmente, é limitado. Se eu pudesse, eu ficava a manhã toda, né, falando aqui com vocês. Então, se você quiser ver esse texto completo, aponta aí o seu celular para esse QR Code, para a gente conseguir interagir melhor aqui. Tá? Como saber, né, se esse texto possui uma fonte confiável? Né? A pergunta da Mônica aqui, né? Eu quero chamar a atenção de vocês para a fonte desse texto. Tá pequenininho aqui embaixo, tá? Tá pequenininho, mas eu vou circular para você enxergar. Tá vendo aqui? Unicamp. Unicamp é a Universidade de Campinas. Se é um texto que veio de produção de dentro de uma universidade, você já pode confiar nesse texto, né? Não é um texto de uma fonte qualquer, não é de nenhum site de fofoca, né? Sites de fofoca são muito comuns por aí, né? Não é de nenhum canal aí no YouTube em que pessoas que não têm a menor propriedade estão falando a respeito disso. Então, é um texto que é de um blog, mas é um blog relacionado à Universidade da cidade de Campinas, ok? Então, em primeiro lugar, a gente precisa observar a fonte desse texto, tudo bem? Bom, segundo lugar, eu vou direto para os autores. Quem escreveu esse texto, né? Então,
nós temos dois autores, Júlio Ponce e Ana Arte. Então, o Júlio é bacharel em ciências moleculares, ele é mestre em fisiopatologia, ele é doutor em epidemiologia, né? Então, percebam que é uma pessoa qualificada para falar sobre o assunto, tá? E a Ana é a mesma coisa. Ela é licenciada em Ciências Biológicas, mestre e doutora em Educação, né? Faz parte do Instituto de Biologia da Unicamp e ela coordena esse blog de ciência da Unicamp, que é a plataforma da qual eu escolhi esse texto que nós vamos trabalhar, tá bom? Então, observar o autor também é muito importante. E se esse autor é um cientista, você pode confiar nele. Se ele é um cientista sério, né? Você pode confiar nele, tá bom? Bom, vamos começar aqui com a leitura desse trecho, tá? Lembrando que a gente vai interpretar esse texto. Então, eu coloquei aqui alguns slides com um pouquinho a mais de texto, mas a gente precisa de buscar informações. Então, vem comigo. Há muita informação e desinformação sobre vacinação e reações após as pessoas se vacinarem. Elas causam mais do que apenas ruído para selecionarmos conhecimentos que nos ajudem a compreender a situação das relações entre a vacinação e a saúde humana. Temos visto que esse conjunto de informações massificado tem se ampliado nas redes e ajudam a compor o que temos chamado de hesitação vacinal. É preciso entender que as notícias de reações adversas não são leves. Mas será que as vacinas causam mesmo esta quantidade de reações adversas? Como podemos entender melhor isto? Esses dois parágrafos foram tirados da introdução do texto de divulgação científica, né? E ele chama a atenção, ele contextualiza o que ele vai falar. Então, ele está dizendo que existem pessoas que estão com uma hesitação vacinal, ou seja, que estão com medo de tomar a vacina. E esse medo de tomar a vacina é fruto de um conjunto de informações que bombardeiam as pessoas o tempo todo. E as notícias, olha só, as notícias de reações adversas não são leves, ou seja, a maneira como as informações é apresentada para as pessoas é muito sensacionalista, causa nas pessoas de fato muito medo. E esse medo é legítimo. E o que nós, como estudantes, temos que fazer? Temos que desenvolver a nossa capacidade crítica para a gente poder analisar as informações e verificar se elas de fato são sensacionalistas ou se elas são reais, né? Então, esse trecho do texto traz aí essa introdução, justifica o porquê da produção desse texto de divulgação. Bom, e aí os autores trazem alguns exemplos, tá, de situações que aconteceram e que causaram essa hesitação vacinal. Então, eles colocaram aqui o primeiro exemplo, né, que foi de 33 mortes que aconteceram em Singapura, supostamente associadas à vacinação. E aí os autores dizem que um estudo avaliou se houve correlação entre as mortes e a vacinação recente. Bom, quero chamar a atenção de vocês para o fato de que, normalmente, essa informação aqui, ó, que eu estou circulando, é a informação que fica mais evidenciada em blogs, em vídeos, enfim, mensagens que a gente recebe nos aplicativos, né? Ou seja, não vai além, não explora a situação. E aí, o que os autores estão mostrando para a gente? Que essa situação foi explorada através de um estudo, né? Então, cientistas fizeram um estudo para ver se existe uma correlação entre as mortes e a vacinação, né? E antes de trazer esse estudo, os autores contextualizaram a situação de Singapura. Então, eles trouxeram essas informações que estão aqui, ó. Singapura iniciou a vacinação
desde o mês de dezembro de 2020 com a vacina da Pfizer e em março de 2021 iniciou com a vacina da Moderna. Em julho de 2021, 5,5 milhões de doses haviam sido aplicadas. 3,4 milhões a primeira dose e 2,1 milhões a segunda dose. Bom, 84% da população está com as duas doses e 55% da população com dose de reforço. Quando a gente olha para as informações desse slide, tem uma coisa que nos chama a atenção, e eu espero que tenha chamado a sua também. Quantas mortes que eles estão tentando relacionar, né, que o pessoal sensacionalista tenta relacionar com a vacinação? Eles tentam relacionar 33, tudo bem? Quantas doses foram aplicadas? 5,5 milhões. Conseguem perceber? 5,5 milhões, né? Um número infinitamente maior do que as 33 que eles estão tentando, que eles supostamente associaram à vacina, né? E eu repito, supostamente, tá? Bom, essa palavra supostamente ela é muito importante, né? E aí, mais um trecho do texto aí. Você deve estar acompanhando comigo, né? Neste artigo, incluiu-se todas as pessoas que morreram, estão lá no estudo, né? Que morreram, as que tiveram problemas cardíacos ou neurológicos e que sejassem manobras de ressuscitação em até 72 horas depois da aplicação. Isso entre essas datas aqui, de 1º de dezembro de 2021 e 30 de junho de 2021. Desculpa, não é 1º de dezembro não, 1º de fevereiro, tá? E aí, nenhum caso foi reportado antes disso. Então, você se lembra? Quando é que a vacinação começou? A vacinação começou em dezembro, né? E nenhum caso havia sido reportado até fevereiro. E os estudos para tentar relacionar essas mortes com a vacinação, esse estudo foi feito a partir de fevereiro, quando os casos começaram a ser reportados, né? Então, 33 casos foram reportados ao todos. Todos esses dados são dados do texto, tá, gente? 26 homens e 7 mulheres com idade média de 69 anos. Em 5 casos não houve autópsia, foram associadas a outras circunstâncias, como histórico de saúde prévia. Em 28 casos foram solicitados exames diversos para buscar a relação entre as mortes e a vacina. Olha a conclusão do estudo, gente. Em nenhum dos casos foram encontradas evidências de que a vacina tivesse relação com as mortes. E aí eu chamei atenção para essa palavra evidências, para esse termo que aparece aqui, porque ciência não se faz com base em achismos, né? Eu acho que essas 33 mortes estão relacionadas com a vacinação, mas a ciência não está nem aí para a tua opinião, essa é a realidade, né? A ciência se faz com base em estudos que passam por todas aquelas etapas do método científico que a gente falou na aula anterior. Aliás, se você não assistiu essa aula anterior, recomendo que você vá lá no YouTube, porque no nosso canal essa aula fica gravada, tá? Então, recomendo que você vá lá para você entender como que se faz a ciência, ok? Bem, mais um trecho do texto para a gente poder interpretar. Isto é, né? Quando vamos analisar uma reação adversa após a vacina, né? Leia-se até 72 horas após a vacinação acontecer, devemos analisar inúmeros indicadores através de exames minuciosos, né? E desses pacientes com suspeita de reação adversa. Após esta análise, teremos condição de estabelecer ou não uma relação causal, ou seja, uma relação de causa e consequência. Assim, o que queremos dizer? Nem todo acontecimento após uma vacina tem como causa a própria vacina, né? E nós sabemos que essas notícias podem assustar, mas assustam mais as notícias que são sensacionalistas, né? Sendo usadas para causar medo em pessoas se vacinarem ou vacinarem crianças. Porque a gente tem, né, atualmente, ainda bem,
né, vacinas que estão disponíveis para crianças, né? E os pais, eles são bombardeados também o tempo todo por informações que são sensacionalistas e ficam com essa hesitação vacinal, né? E isso atrapalha o processo de enfrentamento à pandemia, porque quanto mais pessoas vacinadas, menos o vírus circula, né? E menos vulneráveis as pessoas ficam quando esse vírus acomete essas pessoas, né? Então, a gravidade dos casos, ela está relacionada com essa vacinação também. A gente verifica uma redução da gravidade quando as pessoas tomam vacina. E aí eu quero mostrar para vocês um gráfico que mostra o número de novos casos, tá? Observem aqui. Em 29 de fevereiro de 2020, Singapura, tá? O gráfico, ele mostra um pequeno número de casos, né? Por muito tempo, tá? Depois a gente tem uma pequena onda, ok? Onda reduzida por causa de vacina, tá? E uma segunda onda. Ah, então não estou entendendo nada, professora, porque você falou que se as pessoas vacinam, elas estão protegidas e o vírus não vai circular e aí vai diminuir o número de casos. Mas calma lá, se você se lembrar, puxa pela memória. Surgiu aqui uma nova variante, né? Essa nova variante, a variante Ômicron, é que foi responsável por uma explosão do número de casos. E essa variante, as vacinas até então não cobriam, né, a proteção a proteção necessária, tá? Para a gente também estar protegido contra essa nova variante. Agora, dá uma olhada nesse próximo gráfico, gente, que é o gráfico de vacinação, né? Então, a gente vê aqui, ó, de novo, Singapura, tá? Gráfico de vacinação, ok? E a gente verifica quem tem pelo menos uma dose nesse verde mais claro, pessoas totalmente vacinadas nesse verde intermediário, e as pessoas que receberam a dose de reforço nesse verde mais escuro. Essa dose de reforço é que vai ajudar a gente a se proteger melhor contra a variante Ômicron, né? Então, os adultos, a maioria dos adultos no Brasil já estão vacinados com a dose de reforço. Agora faltam os adolescentes e vamos chegar lá, né, com as crianças. Nós estamos aqui em março de 2022, espero que em pouco tempo a gente consiga também uma dose de reforço para as crianças, se houver necessidade, né? É interessante contextualizar que, sendo Singapura uma cidade-estado, todos os casos de óbitos passam pelo setor central. Ou seja, todas as mortes com potencial relação à vacina foram ao menos avaliadas, tá? E, novamente, nenhuma apresentou qualquer relação causal com as vacinas. Então, a gente teve 6.000 casos suspeitos, 252 classificados como sérios, 42 com reações anafiláticas devidamente tratadas, 12 casos de miocardite e periocardite, que são problemas cardíacos, tá? Em 5,5 milhões de doses aplicadas. Ou seja, existe uma chance de 0,00022% disso daqui acontecer, né? É muito menor a chance de se desenvolver um problema cardíaco, né, quando a gente toma a vacina, do que morrer, por exemplo, por Covid, né? Então, a taxa de letalidade da Covid é muito maior do que essa possibilidade aqui, tá? Bem, fazendo uma regrinha básica de 3, né, dá para se dizer que é maior o risco, né, de morrer por Covid do que desenvolver uma reação por causa da vacina. Então, essa é uma das conclusões que esse texto de divulgação científica traz para a gente, tá? E aí, agora é com você, tá? Eu tenho uma orientação aqui para que você possa desenvolver aquela habilidade de interpretação de texto de divulgação científica que é o foco desta aula. Então, faça a leitura de um dos textos disponíveis nesses QR Codes. São textos diferentes que estão no mesmo blog, tá? Procure identificar os dados apresentados e a confiabilidade, verifique a consistência dos argumentos e a coerência das suas conclusões. E aí você manda as conclusões para cá.
porque eu quero saber as suas conclusões, tá? Hoje a gente aprendeu o que é um site confiável, o que é uma capacidade crítica para a gente analisar informações, entendemos um pouco sobre a hesitação vacinal, né? E aqui estão as referências dessa aula. Eu agradeço muito a sua atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.